Vamos falar um pouco sobre o esporte da corrida, em geral a corrida de rua, tem se tornado muito popular. Vamos falar sobre isso e relacionado com o conceito ampliado de saúde. Então, primeiramente, sobre a corrida em si, evidentemente que tem algumas coisas que nós temos que atentar, que é, primeiro, tem que gostar da atividade. Então, a gente costuma dizer, a ciência, a medicina, costuma dizer que o exercício físico, qualquer tipo de exercício físico pode ser benéfico, desde que devidamente recomendado, controlado, etc. Então, portanto, não necessariamente a pessoa precisa fazer apenas a corrida. Mas, se gostar, então digamos que é um primeiro aspecto. Eventualmente pode optar certamente por alguma outra forma de exercício físico. Em segundo lugar, vem os impedimentos. Então, quais são eventuais impedimentos para correr? A pessoa gosta de correr, mas, por exemplo, quebrou um pé, está com a perna machucada, o joelho, então esse é um entre outros tantos impedimentos que pode-se pensar por aí, em relação a uma contraindicação cardíaca, alguma coisa desse tipo, né? E, em terceiro lugar, os riscos. Toda atividade humana sempre tem algum risco. Não existe atividade humana com zero risco. Quando se fala em risco, está se falando uma probabilidade de acontecer alguma coisa inadequada, inconveniente, alguma coisa ruim, um problema de saúde e assim por diante, né? Entre outras, depende da atividade humana, até existem outros tipos de risco, risco de perda financeira, etc. Então, enfim, qualquer atividade humana, mesmo atividade simples, atravessar a rua, certamente tem a probabilidade de riscos que pode aumentar ou diminuir dependendo das circunstâncias. E aí, evidentemente que como a corrida é uma atividade humana, ela não é isenta de riscos. Mas, visto isso, esta parte assim mais inicial, então agora se formos pensar na atividade da corrida e o conceito ampliado de saúde, antes vamos para o básico do conceito de saúde, que é o bem-estar individual. Então, o bem-estar individual é aquele que é físico e ou mental. Então, é o tradicional mente sã em corpo são. Então, digamos que aqui esse padrão de saúde está ainda bem dentro, não precisa ser necessariamente dentro daquela ideia do ampliado, está dentro da ideia convencional de saúde e tem aí N provas e tantas outras pessoas comentam, não há necessidade de se entrar em detalhes sobre os benefícios físicos da corrida, né? Então aí diz respeito ao objetivo, né? E em relação aos benefícios psicológicos, mentais, está aí o subjetivo. Então, eventualmente, alguém até lança a mão do conceito de endorfinas. Essas substâncias químicas, neurotransmissores do sistema nervoso, que são estimulados ou produzidos de uma maneira associada ao exercício físico, né, a partir de uma determinada, não necessariamente só corrida, mas digamos que a corrida é o mais frequentemente usado como um exemplo, né?
que aí faz até uma ponte entre o físico e o psicológico ou mental, essas endorfinas, né? Mas a gente deve, como sempre dizemos, né, não devemos reduzir o aspecto mental psicológico ao aspecto físico, mas podemos sim correlacionar, porque além desse tipo de benefício, certamente há outros benefícios de natureza subjetiva, informados pela própria pessoa que faz a corrida. Agora, avançando um pouco, então, no conceito de saúde, que aí nós temos, então, o bem-estar, saúde como bem-estar coletivo, não apenas individual, mas bem-estar coletivo. Aí que nós temos o aspecto social, que ainda entra dentro do conceito tradicional de saúde da Organização Mundial de Saúde, e o aspecto cultural, que diria respeito ou diz respeito a esse item ampliado do conceito de saúde, do conceito de bem-estar. Então, o social é o interobjetivo, o cultural é o intersubjetivo. E aqui, esses dois campos também trocam elementos, também permutam fatores, assim como o físico e o mental, né, também permutam. Então, quando se fala do bem-estar interobjetivo social, pode-se estar se referindo à atividade coletiva, por exemplo, né, da corrida, as comunidades, as coletividades, a vivência social das corridas, sejam as corridas informais, sejam as competições as mais variadas, porque tem um aspecto interessante para quem não participa de corridas, é que na grande maioria das corridas, nas corridas em geral, todos os participantes que terminam, que chegam ao fim, recebem uma medalha. Recebem, portanto, uma espécie de premiação de participação. Então, isso é um estímulo, é também uma espécie de alguma coisa em comum que acontece naquele grupo social, naquela coletividade. Então, é um acontecimento, é um evento social também, e que também promove bem-estar coletivo, bem-estar social, voltando a frisar aquela ideia já dita anteriormente, que as individualidades são atravessadas pela coletividade e a coletividade é atravessada pelas individualidades. Então, existe uma correlação de promoção de bem-estar, promoção de saúde, na interação entre esses vários níveis. E na ampliação, no bem-estar cultural intersubjetivo, nós podemos dizer, então, que é onde principalmente estão os valores subjetivos de cada pessoa e, por sua vez, de cada coletividade, na medida em que está praticando aquela atividade. Então, por exemplo, se no meio de uma corrida como a São Silvestre, a cada pessoa que está lá participando, de repente percebe, parece que aquilo que está acontecendo, ele não está só, ele está num coletivo aí, aqueles passos todos, parece que em parte fica até mais leve, mais fácil caminhar, tem gente caminhando na frente, tem gente caminhando atrás, então é interessante porque não tem ninguém na frente de ninguém, é um bloco, é um conjunto. Então, essa e outras vivências subjetivas de valores, outros valores subjetivos, valores não materiais, que provêm da atividade da corrida, no sentido coletivo, que também vão implicar em uma forma de bem-estar, de saúde, no sentido amplo do termo.